Olá, gente querida, sejam todos vocês muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Life Church Brasil. E é uma grande alegria ter a todos vocês conosco, esperando que o que temos hoje para compartilhar mais uma vez edifique, ministre, abençoe a sua vida ricamente. Eu sou Davi Alves e juntos nós hoje vamos abordar mais uma vez o tema emoções e espiritualidade. Como eu disse no programa passado, o meu podcast com Márcia Alves ia deixar gostinho de quero mais e, de fato, isso se deu. Portanto, mais uma vez, com muita alegria, eu recebo aqui nos estúdios da Vox TV para o podcast de hoje da Life Church Brasil, a pastora Márcia Alves. Bem-vinda, amor. Obrigada. Que bom, estamos juntos. Bom, estamos aqui de novo num assunto tão legal, tão importante. Super importante, tão vasto, tão rico e esperamos que seja também muito edificante. E olha, aproveitando que a pastora Márcia está aqui pela segunda vez, eu queria lembrar a vocês que ela também tem um podcast, não é? Que sobe aqui ao nosso canal todas as sextas-feiras, sextas às 10 horas da manhã, um podcast voltado mais especificamente para as mulheres, mas não faz mal para os homens assistirem. Faz muito bem para os homens, mas é voltado para as mulheres, para as necessidades femininas, né? Perfeito. A gente quer falar até de criação de filhos e da mulher que trabalha, enfim, a gente está aos poucos chegando lá, mas também estamos muito aqui na área das emoções ainda. Maravilha, porque realmente é um assunto super necessário. Verdade. E rico, abundante, não é? E não é para menos que as pessoas estão, inclusive, despertando-se atualmente para cuidar das questões emocionais, muito mais que antes, não é? Eu me lembro, por exemplo, que quando a gente era garoto, quando éramos adolescentes, o assunto, e mesmo na nossa juventude, o assunto não era tão abordado, né? Falando, por exemplo, de depressão. Quanta gente passou por depressão sem saber, não é? Sem poder identificar o que realmente estava vivenciando. Hoje, as pessoas já têm condições de identificar não só o que está enfrentando, mas as causas do que está passando, né? Do que está sofrendo de repente. Ou seja, o assunto se tornou mais procurado, mais de maior interesse, não é? E então multiplicaram-se os terapeutas, multiplicaram-se os psiquiatras, multiplicaram-se os coaches, não é? E as pessoas estão procurando cuidar um pouco mais das emoções. Eu partiria dessa premissa para uma primeira pergunta. Na igreja, os cristãos evangélicos, como nós, evidentemente, também estão interessando-se mais pelas questões emocionais atualmente e estão buscando resolver suas questões internas hoje, mais que antes? Mais que antes, com certeza. Não é algo assim que ainda tão visível em todas as denominações, vamos dizer assim. Mas sim, graças a Deus, porque por muito tempo as doenças emocionais eram consideradas assim, ou espiritualizadas, né? Tudo era demônio, ou era má vontade da pessoa. A pessoa não tinha força de vontade, principalmente a depressão, né? Então não se tratava. As pessoas não tinham a compreensão da necessidade de tratar. Então, se a pessoa precisava do trabalho, do serviço de um terapeuta, de um psicólogo, até de um psiquiatra, ele já era considerado, ele tinha que vencer muitas barreiras, porque para ele era como se ele tivesse louco, como se ele tivesse realmente demente. E a gente sabe que não, né? Então, até por causa da demanda da sociedade, a necessidade gigantesca, né, de
de mais calma, uma melhor vida estrutura mais, emocional. e tudo mais, exatamente. As pessoas começaram a compreender que, olha, começaram a ler mais, ouvir mais, estudar mais e viram que é uma necessidade. Assim como você cuida do seu corpo, procurando se alimentar, procurando dormir bem, procurando, né, fazer exercícios físicos, ter uma vida social que te alimente também nessa área, você precisa cuidar das emoções. Todas elas precisam estar alinhadas. Excelente. Para quem não viu o episódio anterior, Márcia Alves é psicoterapeuta, não é, com uma pós aí, uma especialização em traumas graves, não é? E ainda continua estudando, porque seu anelo é de fato auxiliar pessoas, ajudá-las a conhecer-se melhor, a identificar suas limitações, suas crises internas, seu mundo interior, não é? E assim poderem evoluir, crescer, ser livres, serem mais felizes. Agora, interessante... Desculpa, perdão. Especialização em transtornos graves. Transtornos graves. Perfeito. E nessa sua primeira fala, quando eu perguntei se na igreja as pessoas também estão procurando cuidar das emoções mais que antes ou não, você deixou evidenciado, na verdade nas entrelinhas, que sim, porém não em todas as igrejas. Porque há denominações, de repente, que ainda estabelecem barreiras para que as pessoas cuidem, por exemplo, de uma depressão. Questões emocionais ainda são demonizadas por algumas igrejas? Infelizmente, sim. Por várias. Mas isso já está perdendo o efeito, já está perdendo a força, graças a Deus. Até porque hoje se fala muito, então as pessoas por si só, elas estão buscando. Mas é muito importante que o pastor, que o líder evangélico, que seja ele presbítero, né? Apóstolo, ancião, ele procure conhecer o assunto, ler, estudar, fazer um curso introdutório apenas, que seja, para ele entender, compreender como são as doenças emocionais, como elas são muito comuns, e principalmente nos nossos dias, devido ao estresse da sociedade, devido a tantas coisas que os nossos antepassados não tinham. Então, eram mais raros os casos de depressão, haviam, mas eram mais raros. Depressão, ansiedade, hoje é uma epidemia. Então, as pessoas sofrem, elas estão sofrendo do nosso lado, elas estão todas... Hoje você conversa com as pessoas, elas falam, sou ansiosa, eu sou depressivo. Eles já se auto-intitulam, já se autodiagnosticam, eles se medicam, o que é pior, né? Então, nós como líderes, como pastores, como líderes de célula mesmo, nós precisamos estar prontos para acolher essas pessoas, para até identificarmos um pouco. A gente não vai ficar diagnosticando, nem dando, né, assinando embaixo de uma doença que a gente nem vai tratar. Mas a gente vai identificar essa pessoa ansiosa, vou procurar ajudar. Como eu posso ajudar? O que a Bíblia diz a respeito? Essa pessoa é depressiva, ela me parece que está em depressão. Deixa eu convidá-la para uma conversa, para ver se o que ela me conta, o que ela me fala, me leva realmente a compreender que isso está acontecendo com ela, que ela tem motivos para estar depressiva, ou tem realmente a doença depressão, porque uma coisa é uma tristeza profunda, outra coisa é um grau de depressão, outro nível de depressão, as causas da depressão, assim como todas as outras doenças, mas falando de ansiedade e depressão, que são as mais conhecidas, né, hoje, e as mais evidentes mesmo, as pessoas sofrem disso, infelizmente. E a igreja tem que estar preparada, nós, os líderes, para identificarmos e para ajudarmos as pessoas. E surge para mim aí 2 ou 3 questões com base nessa. Ou seja, a primeira delas é que se ainda há
igrejas, ou denominações, religiões até, que de repente demonizam questões emocionais, como, por exemplo, depressão antigamente era, por vezes, considerado como coisa de gente fraca. Né? Não, a pessoa se entregou. Né? É como se realmente fosse possível, em alguns casos, simplesmente dizer, não quero ficar deprimido e ponto final. Hoje a gente sabe que não é bem assim. A coisa, por vezes, pode ser violenta, pode ser uma depressão profunda, de origem grave, e sozinho realmente a pessoa não vai vencer. Não é? Mas a primeira coisa que me surgiu nessa nossa conversa inicial é: algumas pessoas camuflam suas emoções desordenadas, desequilibradas, fora de ordem, que as estão ferindo. Elas, por vezes, camuflam, preferem iludir-se, enganar-se a si mesmas, dizendo, não, vamos, bola para frente. Com certeza. É possível isso? Muito possível. E muitas fazem. Então, não é normal, por exemplo, uma pessoa que tenha um ânimo tão instável, uma personalidade tão instável, né? De manhã ela está bem, à noite ela está depressiva, ou durante o dia ela tem picos de extrema alegria e ao mesmo tempo ela cai assim de uma forma que aconteceu? Você estava tão alegre, tem meia hora. Não, eu estou bem. Então ela vai ela não é normal uma pessoa assim, ela tem, e as pessoas ao redor percebem que ela não está bem, mas muitas vezes ela espiritualiza. Então ela fala, eu encontrei um versículo bíblico, me deixou tão animada, daqui a pouco, mas o efeito daquele texto bíblico que te fez tão bem há 2 horas. Então, mas agora eu senti que alguém está precisando de mim, alguma coisa, enfim. Elas camuflam, espiritualizando, trazendo situações que nem são verdadeiras, porque ela prefere recorrer à imaginação. O inimigo está me atacando. O inimigo... Sofri aqui uma retaliação. O inimigo está atacando, o inimigo... E muitas vezes o inimigo só não está nem ali na situação. Ele se aproveita de tudo isso porque ele é, né? Astuto. Como? Astuto. Astuto, e ele é oportunista. Também. Ele aproveita o espaço. Mas, às vezes, realmente não é nem ele, é a pessoa realmente que precisa de um cuidado, que precisa falar das suas dores, que precisa cuidar do seu estado emocional, que precisa olhar com cuidado ali dentro do coração para ver suas motivações, para ver as causas da sua tristeza profunda, a causa por que ela não consegue parar, porque ela não consegue lidar com mudanças, porque para ela é tão difícil sair do que foi combinado, sabe? Não sabe lidar com improvisos. E também o outro lado, por que uma pessoa não consegue ter agenda, porque ela não consegue seguir um protocolo, porque ela tem sempre que extrapolar, ir além, por que ela precisa sempre inventar mais coisas? Por quê? Qual é o vazio que está nessa pessoa? Qual é o vazio que não deixa essa pessoa permanecer? E ela não se dá conta, ela vai espiritualizando, ela vai colocando em nome de Deus ou em nome do inimigo a causa daquilo. Então, a partir do que nós estamos falando, me surgem algumas questões especificamente. A primeira delas é, você falou da necessidade do líder estar atento, não é, para que pessoas que de repente estejam camuflando suas emoções em desequilíbrio, estejam até de repente ignorando mesmo, porque já está doendo tanto que eu vou fingir que não está aqui, é melhor, sofro menos, não é? Então, você aborda a necessidade do líder estar atento, porque de repente essa pessoa está precisando de muita ajuda. Mas questões emocionais dão sinais, não é? É possível perceber
que uma pessoa está num determinado grau perigoso de ansiedade ou de depressão, questões emocionais sinalizam quando elas existem? Sim, sim. As questões emocionais dão sinais, por isso que o líder deve conhecer o mínimo, né? Aquele membro, por exemplo, que começa a se afastar da comunidade. É um primeiro sinal. Por que você está? Eu gosto, pastor, eu gosto dos cultos, gosto. Você está precisando de alguma coisa? Não estou precisando de nada. Eu só não estou assim muito bem ultimamente. Estou um pouquinho assim comigo mesmo, quietinho. Procura saber por quê. Se ele quiser falar, vamos marcar um horário, fazer algumas perguntas objetivas e diretas. Por isso que o líder deve saber um mínimo, né? Que não dá para falar aqui porque nem cabe, mas através de algumas perguntas e percepções, ele vai compreender. Ele pode também dizer para o discipulador dessa pessoa, olha, fica atento se ele vai, pelo menos no culto onde tem menos pessoas. Porque a pessoa que realmente está com problema emocional, ela quer evitar socializar-se. Ela evita o contato com as pessoas. Por quê? Porque ela tem medo de sofrer mais, de acontecer alguma coisa, né? Ela tem a ansiedade já de que alguém perceba que ela está assim. Então, aquela ansiedade tem um agravante. Ela está com a dor, ela tem medo que alguém perceba a dor. Então, aquilo ainda vai piorando. Né? Não quero que ninguém saiba. Porque o que vão pensar de mim? Porque eu sempre fui tão alegre, porque eu sempre fui tão amiga de todo mundo, porque eu sempre ajudei, agora eu preciso de ajuda. Não está certo isso. E, às vezes, demora para a pessoa compreender que ela realmente precisa de ajuda e que está tudo bem. É a vez dela ser ajudada, é a vez dela ser acolhida, é a vez dela de ser compreendida naquela dor. Então, a própria pessoa também é capaz de identificar os sinais de que alguma coisa está fora de ordem no seu mundo interior. Com certeza. Por exemplo, a ansiedade... quando ela se transforma em um transtorno, ela causa muito desconforto. A pessoa tem as mãos, vários sinais, né? Mas as mãos frias, pés frios, o batimento cardíaco acelerado, um intestino irritadiço, né? Pode dar tantos sinais físicos, né? Um desejo profundo de sair correndo, jogar tudo para o ar e sem rumo, sem destino. Também, isso já pode estar mais perto de uma fobia mesmo, mas isso também pode acontecer. Isso, a pessoa, ela tem um sentimento de que ela não é capaz, de que ela está em perigo e que alguma coisa muito ruim vai acontecer com ela. Porque quando chega a ser um transtorno, a causa é algo que aconteceu, ou algumas coisas que aconteceram, que deram a entender, que comunicaram para essa pessoa que ela está desprotegida. Então, pode ter sido um trauma, ou como eu já falei no outro podcast, várias marcas, né, que vai acontecendo 1, 2, 3, 20, 15, enfim. E aquilo acontece uma deformação na compreensão e na própria pessoa, né? No que ela sente, no que ela percebe da vida. Então, o que acontece? Hoje, aparentemente está tudo bem na vida dela, e pode estar tudo bem, mas ela se encontra num ambiente, numa situação em que o cérebro dela percebe qualquer situação ou pessoa parecida com aquele trauma ou com aquelas marcas. Então, é como se o cérebro acendesse aquela luzinha, né, dentro de nós e dissesse perigo. É o gatilho. É o gatilho. Pode ser o gatilho. O gatilho é algo que acontece que faz com que sintamos isso. Dentro de nós é o sinal mesmo, é o alerta. E aí, preste atenção. Fique alerta que algo não está bem. Pode acontecer alguma coisa muito ruim. E a pessoa vai ficar no estado de alerta. Então, por quê? Porque ela precisa perceber se aquilo que está acontecendo vai repetir
uma cena, um trauma que ela já viveu lá atrás. Então, para evitar, ela vai ficar em estado de alerta. Então, é o cérebro, o coração e os rins, onde estão as células que percebem mais isso, né? Os neurônios, na verdade. Então, ela vai estar naquele estado de alerta angustiante, né? Aquele batimento cardíaco, e aquilo o tempo todo, né? Naquele estado que não é só emocional, é físico também. O organismo não suporta tanto tempo alerta, né? Nós somos criados para o jardim, nós somos criados para a calmaria. Nós somos criados para lutar, para correr, para resolver coisas. Nós somos criados para administrarmos problemas, mas não esperarmos o tempo todo por isso. Estarmos o tempo todo em estado de alerta, respirando rápido. Então, não fomos criados para isso. Quando isso se dá uma, duas e, consequentemente, muitas vezes, por muito tempo, já não é mais... hoje eu estou ansiosa. Não, já é um estado, um transtorno de ansiedade que precisa ser tratado. Interessante. E se a pessoa percebe esses sinais, agora há pouco, por exemplo, você falou também de gente que não lida muito bem com mudanças frequentes, não é? Ou, por outro lado, pessoas que têm necessidade de mudanças frequentes. Pessoas que não lidam muito bem com mudanças repentinas da agenda. E outras pessoas que não lidam muito bem com a necessidade de ter uma agenda. E você apontou isso como possíveis sinais de que alguma coisa está fora de ordem no emocional destas pessoas. Identificando elas, não é? Que isso está acontecendo. Por exemplo, essa pessoa específica que, num ambiente determinado, tem um sinal de alerta acionado, as mãos começam a transpirar, ela se torna mais ofegante, ela já começa a sentir-se pressionada sem saber por quê ou por quem, ela já quer sair da sala, não é? E isso está se dando repetidas vezes. Ela precisa fazer a leitura do que está acontecendo e não pode ignorar esses sinais, ela precisa procurar ajuda. Verdade ou não? Precisa procurar ajuda. E muitas vezes, se essa pessoa é uma pessoa que frequenta uma igreja, ela tem um convívio religioso, ela vai procurar o pastor, ela vai procurar o conselheiro, ela vai procurar o discipulador dela, a discipuladora. Por isso que nós, que somos a primeira pessoa que muitas vezes o outro procura, porque não está entendendo o que está acontecendo, né? Precisamos estar preparados. Precisamos nos preparar para identificar. Vamos conversar um pouco. Conversando, eu tenho condição de ajudar essa pessoa? Tenho. Apenas com conselhos bíblicos, entenda esse apenas, porque a Bíblia é remédio, a palavra de Deus é remédio até para os ossos. Né? Mas há momentos que nós precisamos de estratégias e de uma habilidade extra, né? Focada naquilo. Então, eu tenho condição? Tenho. Não tem condição? Então, eu preciso indicar alguém, um terapeuta de preferência, né, que vai ajudar. E esse terapeuta, por sua vez, vai verificar se essa pessoa não precisa de um auxílio ainda, um reforço ainda maior, que é, sim, de um psiquiatra, dependendo do grau, dependendo da situação, dependendo do nível. Por isso que nós sempre procuramos conhecer, perceber o seguinte... há quanto tempo você sente isso? Qual o nível dessa dor? Entendeu? Se a pessoa diz, nossa, eu sinto isso todos os dias, com uma frequência muito grande, fique alerta. E que nível, né? De 0 a 10, qual é o nível de dor? Mas é sempre 8, 9. 8, 9 já chegou a 10. Uau. Então, preste atenção. Entendeu? A gente não tem como mensurar, porque é algo lá dentro do ser, né? O cérebro humano está sendo estudado e ainda vai
por um longo caminho nisso, né? Mas nós precisamos estar ali por essa pessoa. Perfeito. Estar ali para essa pessoa. Saber, olha, eu tenho a quem recorrer. Eu tenho um amigo, eu tenho um pastor, eu tenho um discipulador, eu tenho alguém que vai me ajudar a identificar. Se eu estou doente mesmo, ou se eu estou triste, se eu estou com depressão, essa tristeza só é uma tristeza mesmo porque perdi um emprego. Né? Se eu estou com um transtorno de ansiedade ou se é porque eu estou passando por um problema de tireoide. Entendeu? Por isso que a gente tem que saber o mínimo. Interessante. Eu estava revisando aqui, inclusive, o texto bíblico de Tiago, que ele diz: confessem, pois, Tiago capítulo 5, as vossas culpas. É interessante que ele aborda a questão da culpa, não é? Mas confessem, pois, uns aos outros as vossas culpas, a fim de serdes curados. Ou seja, tem coisa que a gente não cura sozinho, não é? Tem coisa que a gente aplica ali uma pomadazinha e vai resolver. Mas tem outras que vai precisar do metiolate. De repente, porque a gente sabe que arde, e eu não sei nem se quem está nos assistindo sabe o que é metiolate. Porque isso era o remédio mais eficiente, por exemplo, para um machucado, para uma ralada no cotovelo, que as mães usavam quando a gente era criança para curar, né? Mas, enfim, o mertiolate ardia. E tem coisas que a gente passa ali, um paliativo qualquer resolve. Tem outras coisas que vão arder, e porque vão arder a gente não quer aplicar. Então tem que ter alguém que aplique e sopre. Tem questões que precisam, demandam auxílio externo, a procura de alguém que realmente seja para nós um apoio. Sim, precisa. Precisamos de... Por isso que as pessoas que hoje têm amigos são bem-aventuradas. Um amigo para quem ligar, um amigo com quem tomar um café, um amigo com quem compartilhar uma pizza semanalmente, né? Nós que lemos os livros do Ron Mel, um servo de Deus cheio da graça do Senhor, preciosíssimo, que escreveu alguns livros, entre eles 10 coisas boas sobre 10 coisas ruins. E o outro que é Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha no turno da noite. E ele era um homem, um servo de Deus que possuía uma doença muito grave. Mas ele tinha um amigo. Naquele dia da semana, os dois iam assistir alguma coisa, sair juntos. Era o dia da companhia daquele amigo. Quando eles oravam juntos, riam juntos, jogavam alguma coisa, assistiam alguma coisa. Como é bom. E isso é saudável, né? E é um momento de falar, olha, eu estou muito chateado com tal situação. Eu também. Eu te entendo, porque isso é que não, você está errado, hein? Pensa bem no que você vai fazer, né? Aquela pessoa que nos ama ao ponto de falar a verdade. De falar, inclusive, por exemplo, você precisa de um psicólogo, você precisa de uma terapeuta. Exatamente, né? Exatamente. E quando nós não temos essa pessoa tão próxima e em quem a gente confia, a gente precisa mesmo ir direto ao assunto, procurar um terapeuta, procurar. E eu, por exemplo, trabalho na área, eu sou terapeuta, e quando eu atendo, muitas pessoas chegam para mim e falam, Márcia, eu estou aqui porque a minha amiga me indicou você. Uau. Eu conversando com ela no horário de trabalho, sempre a gente almoça juntas, e ela falou, você precisa conhecer a minha terapeuta. Mas para quê? O que eu vou falar com ela? Então, eu não sei nem por onde começar. E eu falo, pode deixar, eu sei. E aí a gente puxa um fiozinho da meada, e é tão maravilhoso ver a pessoa voltando a sorrir, voltando a ter motivação, não abandonando a família, não deixando o emprego. Desculpe. Nós estamos fugindo, saindo aqui de um resquíciozinho de gripe, então nos perdoem. Sigamos. Então, é muito bom ver. E a pessoa, às vezes, realmente ela chega sem saber por onde começar, sem nem compreender se ela está realmente precisando. Né? Eu acho que eu não estou tão mal assim para precisar de terapia.
Existe essa crença ainda. Acho que eu não estou tão mal assim, né? Então, mas acontece que a gente não procura por ajuda só porque está precisando. A gente também pode procurar ajuda para evitar que precise. Ou não? Deveria ser isso. Mas que é a minha fala, né? Isso já é mais raro. Mas é sempre a minha fala. Quando eu indico minha esposa como terapeuta, por exemplo, eu já estou com ela há 40 anos e meio, não é? Estou tentando melhorar ainda, mas eu sempre, quando indico a Márcia como terapeuta, eu digo, se você sente que precisa de terapia, procure um terapeuta o quanto antes. Se você acha que não precisa de terapia, você já deveria ter procurado há mais tempo, né? Mas você tocou num assunto também, por algumas vezes durante essa conversa, que eu queria trazer à tona de novo, mas agora com base num texto bíblico que é de Filipenses, capítulo 4, os versos 6 e 7, que dizem, eu sei de memória, mas vou ler na versão que eu estou aqui trazendo hoje, que diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Repito, não andeis ansiosos. Você abordou a ansiedade e eu queria, de repente, fechar o programa de hoje cavando um pouquinho mais neste assunto específico. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Bem, de cara a gente percebe que a ansiedade, de acordo com esse texto bíblico, briga com a paz. Ou seja, podíamos dizer que a ansiedade é um sentimento negativo que, por vezes, vai entrar em conflito com a paz, por exemplo, que é um sentimento positivo, não é? O texto está deixando também claro que a ansiedade pode roubar a nossa paz. Não apenas é conflitante, a ansiedade não é só conflitante com a paz, mas também pode roubar a nossa paz. E em terceiro aspecto, o texto está dizendo ainda que a ansiedade pode afetar nossas orações. Então nós deveríamos, de alguma maneira, nos precaver e antes da ansiedade tomar conta, a gente correr para Deus. O texto está deixando isso bem evidenciado. Então, emoções como ansiedade afetam a espiritualidade? Afetam, mas antes, só deixando claro uma coisa, a ansiedade num grau normal, ela nos leva a fazer coisas boas. Certo. Aquela ansiedade, estou, ai que bom, hoje a gente vai viajar. Não vejo a hora de ser ansiosa. Eu estou ansiosa porque hoje eu vou cantar, porque hoje eu vou dirigir pela primeira vez. Estou ansiosa que eu vou fazer a viagem dos sonhos, entendeu? Certo. Então ela pode realmente nos levar, nos impulsionar num nível saudável que todo mundo tem, né? Essa vamos chamar de ânsia saudável por realização. Certo. Tá? Agora, a ansiedade que nos leva ao constante monitoramento, que é aquela aflição, aquela precaução exacerbada de que algo vai acontecer de ruim, é aquela pré-ocupação, ocupar-se antes com aquilo que você não vai fazer antes, que é o que o texto fala, em vez de ficar, você não pode mudar a situação? Não. Tem algo que você pode fazer para que tudo dê certo? Não posso fazer nada a respeito. Então, que as suas petições sejam conhecidas perante o Senhor. Porque Ele pode. Ele sabe o futuro. Ele já está no nosso futuro. Ele tem como resolver tudo. E se não houver como resolver, Ele vai colocar a paz dele. E a paz dele pode chegar antes de tudo. Pode chegar agora mesmo. Só no fato de você saber que ele pode todas as coisas. Você, apesar de não, mas ele pode. É uma confiança, é um exercício de fé, é um exercício de confiança. Eu sempre falo que fé é entrega.
Às vezes a gente pensa que fé é ficar crendo em algo. É também crer no Senhor, que Ele é poderoso, mas a fé é confiança, é entregar, saber, porque saber lá no íntimo que Ele vai fazer. Independentemente de se você sabe, se você não sabe, o que Ele vai fazer, se vai ser do seu jeito ou não, mas Ele sabe o que vai fazer, Ele sabe como responder, Ele sabe o que vai acontecer e Ele tem todas as coisas sob o seu controle. Né? Então, a fé deve ser exercida, não é? E quando a ansiedade está querendo roubar-me a paz, é claro, eu devo correr para Deus. Mas você colocou que a ansiedade que nos coloca em estado de alerta frequente é algo que pode afetar a nossa espiritualidade e não deve ser ignorada. Não deve. Então ela precisa de tratamento. Precisa de tratamento. Porque nós, nessa ansiedade, transtorno, a pessoa ela anda em círculos sem fazer nada. Ela faz e não chega em nenhum lugar. Ela caminha e não chega em nenhum lugar. Porque ela está desequilibrada. Ela não sabe por onde começar e como continuar. Então, aquela pessoa que às vezes trabalha muito, buscando preencher um vazio, e ela acha que está tudo bem, porque todo mundo a admira, porque ela trabalha muito, 14 horas por dia, e é bem sucedida e tal, e lá dentro ela tem um vazio, então ela precisa tomar pé dessa situação e procurar ajuda. Atrapalha a fé, atrapalha a vida cristã, porque você está vivendo num nível raso, num nível onde as suas emoções comandam, onde as suas necessidades, seus sentimentos comandam. E você poderia estar num nível muitíssimo maior, vivendo confiadamente no Senhor. Não que o cristão não tenha ansiedade, o cristão não sofre depressão, nós somos normais. Nós vemos na Bíblia vários servos de Deus e grandes homens de Deus que passaram, né? Dificuldades, inclusive emocionais, como Elias é um caso clássico, né? De fugir até do plano de Deus, a vontade de Deus, desejar a morte, e Deus vem para ele. É interessante o que Deus faz, né? Deus vem quando tudo se acalma, num cicio tranquilo. Deus vem e fala: vem para fora, o que você está fazendo aí? E traz para ele pão quente, água fresca, e ele dorme. Ele descansa. E acontece de novo. E ele dorme e descansa. Porque ele estava num estado tão perigoso, né, emocional, que o corpo dele estava gritando. Então ele estava sem saber o que fazer. Aí depois, quando ele está pronto, Deus fala: olha, não acabou ainda. Deixa eu te contar uma coisa. Você não está sozinho. Tem pelo menos 7.000 aí que não se dobraram a Baal. E tem mais. Estou te dando mais uma tarefa. Aí sim você vai estar pronto. Você vai fazer, vai ungir tal pessoa, vai trazer tal pessoa para caminhar com você. Deus dá tarefas. Olha que interessante, o amor de Deus, né? Deus não dá bronca, Deus não tira ele de uma vez. Deus espera o tempo físico e emocional dele para ele estar pronto espiritualmente de novo. Que maravilha. Isso me faz lembrar de que, inclusive, a palavra amém, a gente viu isso essa semana, né? Tem um significado no hebraico muito mais profundo do que o assim seja, né? Nós estamos acostumados com o conceito de que amém significa assim seja. Então, dizer amém é colocar-se em concordância com a oração da outra pessoa ou com a declaração que ela fez, né? Uma palavra, uma frase que ela liberou para a gente, um texto bíblico que foi compartilhado, né? Uma liberação profética que o pastor fez desde o púlpito, e a gente vai dizer amém para estar em concordância com o que está sendo dito, o que está sendo lido, o que está sendo recebido. Então, o amém, nós estamos habituados a entender que é assim seja.
Quando no hebraico o amém é a junção de 3 palavras que, vamos direto ao português, traduzindo, significa: Deus é confiável. Uau, maravilhoso. Deus é confiável. Então, quando a pessoa diz, por exemplo, para você: olha, você vai se sair dessa. Você vai sair dessa. Você vai se superar nisso tudo. Você vai se dar bem lá no final. Você vai vencer. E você diz: amém. Você está querendo dizer: eu posso crer nisso que você está me falando, porque Deus é confiável. Maravilhoso. Eu não acredito só no que você está me falando porque eu acredito em você. Eu não acredito nisso que você está me dizendo só porque você é meu amigo. Eu não acredito nisso que você está me dizendo só porque eu concordo e quero que o que você está dizendo aconteça. Eu acredito nisso que você está falando e eu entro em concordância com isso por tudo isso, mas sobretudo porque Deus é confiável. Meu Deus. Deus é confiável. Não muda, nunca mudou, jamais mudará. As Escrituras dizem que nele não há mudanças, nem sombra de variações. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Bendito seja o nome do Senhor. Então, esse Deus que é constante, esse Deus que desconhece altos e baixos, esse Deus que não se perturba, esse Deus que não pode ser surpreendido, nada pega Deus de surpresa, nem ninguém, nenhum acontecimento e nenhuma atitude humana, nem ações do próprio adversário, que é ardiloso, Satanás, né? Trama as ocultas, nem ele surpreende o nosso Deus. Então, nosso Deus é absolutamente estável. Ninguém o tira de sua condição de equilíbrio pleno. Que maravilhoso isso, né? Então, esse Deus que não pode ser surpreendido e não se deixa perturbar por nada, nem por ninguém, esse Deus cujo equilíbrio é pleno, perfeito e perpétuo, esse Deus não muda. E como é imutável, o que ele disse está dito. Amém. Não vai sofrer alterações. Eu posso confiar. Eu posso confiar quando Jesus diz: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Marcos 16, 17. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu posso crer nisso. Por quê? Porque Deus é confiável. E aí, de repente, para a gente fechar, se é que você não tem algo mais a acrescentar, se impondo as mãos sobre os enfermos, eles são curados. Questões emocionais também podem ser curadas, ou seja, a pessoa vai identificar sinais, a pessoa não pode ignorar os sinais, a pessoa precisa procurar ajuda ou previamente para precaver-se de algo, de algum desajuste ou desequilíbrio emocional, ou porque já esteja ocorrendo, a pessoa deve procurar ajuda. Líderes devem estar, no mínimo, bem informados ou ter informações pelo menos básicas para poder identificar pessoas com sinais que demonstram que ela precisa de ajuda. Mas, além disso tudo, Deus pode curar alguém em depressão. Deus pode curar alguém que está afetado por um alto nível de ansiedade. Deus pode curar na alma. Deus pode curar qualquer doença, em qualquer estágio, em qualquer situação, de qualquer pessoa. Amém. Como nos baseamos no livro sagrado, nas Escrituras, e como o texto que você disse, né, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre, imutável, Deus, e ele, em sua essência, é amor. Amém. Né? E ele demonstrou esse amor trazendo seu filho, que se fez homem como nós, que poderia ter aparecido de repente no deserto. Eu sempre me perguntava isso, por que Jesus simplesmente não apareceu no deserto
pregando também, como João pregava, e, enfim, sem ter que dar satisfação. De onde você veio? Eu vim do meu pai e pronto. Mas não, ele precisou, ele desejou, ele quis, era a vontade do pai, que ele tivesse a experiência humana desde o início. Então, como Max Lucado fala né, em um dos seus livros, ele diz que Deus, sendo criador do universo, se fez tão pequeno ao ponto de parar no útero de uma virgem. Uau. Então, ele se fez um de nós para compreender como nós somos, para realmente carregar sobre si cada dor e cada enfermidade. E as dores e enfermidades não se limitam apenas nas dores e enfermidades físicas, mas alcançam também as dores e enfermidades emocionais. Todas elas que já são conhecidas e aquelas que não são conhecidas ainda. Hoje, só de fobias, já a OMS declara mais de quase 300 tipos de fobias, só de fobias, Uau. fora os outros transtornos. Então, para todas elas, Deus tem a cura e Ele pode. Mas uma coisa importante é que para a maioria das doenças emocionais, vamos dizer para a maioria, né? Para termos só uma base, nosso Deus usa pessoas. Por isso que Ele deixou a igreja, por isso que Ele chama a igreja de corpo, por isso que Ele chama a igreja de noiva. Por isso que Ele chama Deus de Pai. Por isso que Ele é o Filho. Por isso que Ele disse, eu vou para o Pai, não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro, o quê? Mestre, discipulador, não, Ele disse consolador. Outro que seja igual a mim, que estará não apenas caminhando lado a lado, mas estará em vocês. Sim. E Ele vos ensinará todas as coisas. É muito interessante isso. Então, essa presença do Espírito Santo e essa comunhão com Deus nos leva a crer que Deus sim pode curar todas as coisas, todas as doenças, incluindo as doenças emocionais. E que Ele gosta também de fazê-lo através de alguém, através de seres, pessoas que amam pessoas, que estudam para isso, que são capacitadas, habilitadas a segurar na mão de alguém e tirá-lo da caverna, como Ele fez com Elias. Né? Muitas vezes a nossa própria palavra para alguém é aquele pãozinho quente, aquela pessoa não come há dias, mas aquele pãozinho quente vem alimentar a alma e a pessoa se sente um pouco fortalecida para literalmente, fisicamente se levantar e tomar um prato de sopa e começar a ter aquela força de sair dessa depressão profunda. Às vezes um telefonema nosso, uma mensagem que a gente dê, um abraço se a pessoa permitir, né? Um presentinho que a gente dê é capaz de ser uma água fresca para a alma sedenta daquela pessoa. Né? Então, às vezes que a gente pode achar que é um trabalho só de um terapeuta, um trabalho só de um discipulador ou de um pastor. Mas nós, como cristãos, precisamos ir por todo mundo pregando o Evangelho. E não apenas pregando no sentido de abrir a Bíblia e falar através de um microfone. Nós precisamos ser essa mão estendida, esse braço estendido, esse ouvido, né, que ouve atentamente, ativamente. Esse coração que percebe a dor do outro. Mesmo que eu não seja terapeuta e eu não vou agir como tal, se eu não for psiquiatra, muito menos, eu não vou diagnosticar. Você está com isso, você está com aquilo, você está com ansiedade, você está com transtorno. Jamais faremos isso, mas nós podemos acolher, amar, ajudar, estar ali com a pessoa. Às vezes a gente não sabe o que falar, não precisa se você não sabe. Esteja com a pessoa, deixa a pessoa saber que você está ali com ela e por ela. Isso já é, por si só, pão quente e água fresca. Certo. Maravilhoso. Maravilhoso. Cercar-se de pessoas que se importam, né? Cercar-se de pessoas que amem de verdade, cercar-se de pessoas cujas intenções sejam sempre para o bem,
né? É um dos remédios para a cura da alma, né? Sim, a igreja deveria ser esse lugar. Uhum. A igreja não deveria ser, na minha opinião, humilde opinião, não deveria ser um lugar onde as pessoas afluem para ouvir uma mensagem motivadora, cantar, ouvir uma boa banda, tocar ou cantar, cumprimentar as pessoas preferidas e ir embora. Ir embora a hora que bem entender. A igreja deveria ser um lugar de acolhimento, mas principalmente porque somos uma família e porque temos o mesmo Pai. Temos o mesmo irmão, né? Temos o mesmo alimento espiritual. Nós deveríamos estar ali uns pelos outros, ajudando, cooperando, para, como diz o apóstolo Paulo, o mútuo crescimento de todos os membros, para que ninguém seja... tem um cachorrinho no fundo, estão ouvindo? Uma participação especial. Participação especial. Mas para que todos cresçam saudavelmente, cooperando todos mutuamente com o crescimento de todos, né? Maravilhoso. Para que todos cheguemos à estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus. E a gente, às vezes, leva isso só para o lado espiritual, mas não tem como crescer espiritualmente se emocionalmente você está adoentado. Né? Mas isso pode ser assunto para outro dia. Para um outro episódio. Mas o fato é que se atingirmos a plenitude de Cristo, então estaremos vivendo a vida mais que perfeita. Mais que perfeita. E isso não é só para a eternidade, isso pode acontecer agora. Então, nós esperamos que o que foi compartilhado, repartido aqui hoje, realmente ministre você, edifique sua fé e abençoe seu coração. Que você saiba que Deus se importa, Ele se fez um de nós para identificar-se com as nossas dores. Ele pode e quer curar absolutamente todas as nossas dores, todas as nossas feridas, assim como nossas doenças ou enfermidades. Então, você tem um Deus que é amor, que se identificou com cada um de nós, conhece as nossas dores e tem poder para nos curar. Além disso, se Ele nos coloca no contexto de igreja, é para que juntos cresçamos e conquistemos a vida que o próprio Jesus veio nos entregar, nos conceder. A sua vida, que é vida em abundância, plenitude, no sentido mais profundo e amplo da palavra. Esperamos que isso tenha te abençoado. Pastora Márcia, terapeuta, mais uma vez obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e eu deixaria aqui um pedido a você. Se você quer cooperar com Deus de alguma forma, mande esse link para alguém ou para muitas pessoas. Não espere que a pessoa seja cristão, evangélico, protestante. Mande para qualquer pessoa. Sim. Porque as verdades que dissemos aqui podem salvar vidas. Você pode salvar vidas só pelo fato da pessoa ter acesso a um conteúdo desse, que vai trazer luz, que vai trazer um mínimo de compreensão para que ela se veja e diga, eu preciso de ajuda, e saia para pedir ajuda. E que bom se você for esse instrumento de Deus para salvar essa vida. É verdade. Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez, foi uma honra. Uma alegria tê-la conosco, conteúdo riquíssimo, compartilhe. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo episódio do Life Church Brasil Podcast. Fique com Jesus.